amadas, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso do jeitinho que você gosta. O que já estão rindo? Abre as cameritas tecnológicas desse Brasil. Ai, não arrumamos o mic, calma. Calma, tá, o microfone, vocês não estão ouvindo que o microfone não tá bom. Vai lá. Isso. Oi, galera! Não sai do mic, não sai do mic. Ficar no microfone, tem que sustentar o personagem. Deixa eu botar a mão no mic. Isso, muito bem. Tá ótimo. A gente tá cada vez um holograma, né? Estamos melhorando, né? Daqui a pouco a gente vai botar roupinha, Cal. Que roupinha tu quer? Que cor? Eu quero uma calça jeans e uma camiseta. Tá. Camiseta não precisa, né? Só a calça jeans. Isso, uma calça jeans, um sapatinho. Sim. Uma molequinha, botamos duas molequinhas aqui, ó. Vamos arrumar. Vamos arrumar uma moleca pra nós botar aqui, ó. Vamos arrumar, uma molequinha. Tu tem das tuas pedidinhas, Cal, pra mandar? Uma pedida eu não quero. A gente acha, né? A gente acha. Tá bom. Gente, sério, eu achei que ia ficar horrível, mas ficou muito bom. O teacher é um gênio. Ficou bom. Não, quando mandaram a foto, pessoal, o que vocês acham disso? Eu pensei, gente, eu não vou nem falar pra não ferir o coração de ninguém. Mas tava muito ruim. Aí, quando eu cheguei aqui, que ligou, eu falei, caramba, ficou legal. Não, é que parecia, com a televisão desligada, parecia que tinha, sabe assim, ia começar uma faxina e ergueu tudo os móveis. Ainda tá um pouco assim. parecendo que atrás aqui. Elas não estão vendo atrás, o né? suporte é um banco virado e uns fios enrolados. Quem vê hoje vai conseguir ver nos stories. Isso, porque olha vai lá sair esse stories. episódio hoje, vai estar lá nos stories. A gente filmou. Tem um negocinho ali atrás, entendeu? Eu e a Lari filmamos aqui. Mas não, esse microfone tá demais. Tá muito bom. Tá muito bom. Mas Tá, gente, só um detalhe que ninguém conta é que eu tô há 1h30 aqui testando essa droga. Porque a gente não conseguia fazer funcionar. Até bolo a gente já comeu. A gente tá 1h30. Sim. Já eu tomei café, comi bolo das irmãs do GP. Já aconteceu muita coisa. E agora os meninos não podem mexer em mais nada, mas qualquer coisa pode dar ruim. Que assim, elas aprovaram, as Pod Lovers. Falaram que é muito legal, Cal, tu tá elas aí gostaram, na TV. Todas. Gostaram, legal. Só que esse trâmite pra equipe, eu não sei. Eu acho que a Globo faz isso, assim, né? E assim, nessa altura, porque é uma coisa muito difícil. Entendeu? Fazer dar certo, sem eco no ouvido, a Cal falando, tudo. Mas deu. Deu certo. Eu acho que elas têm que se abrir para coisas novas, não criar tantas expectativas. Sim. Porque é uma luta. É uma luta, mas que bom. Tá aqui. Então aí. Tá bom. Por hoje é isso. Cada mal cabe seu dia, cada episódio cabe seu dia. É isso. E temos muita coisa para conversar hoje. Afinal, o assunto é um assuntão. É um assunto bom, tá? Estamos falando aí de quê? 20 mais? 30 mais? Do que nós vamos falar? Qual é a média? Eu acho que qualquer pessoa, sabia? Qualquer idade. 15 anos? Mas tem adolescente que pensa assim. Que já é tarde demais pra alguma coisa. Ai, calma, não fala. Opa! Não, eu vou falar o assunto. Eu acho que cabe a qualquer idade. Deixa eu te perguntar, deu tempo de você ir correr no site da Insider ou tu não foi? Gente, vou falar pra vocês, tá? Que depois do último Pod Nosso, não para de aparecer anúncio pra mim. Aí, ó, eu ainda são não sinais. Comprei, porque são sinais. Porque eu quero fazer uma boa escolha. Eu tô pensando numa t-shirt que eu vi bem largona, branca, que eu até vi uma mulher lá falando que ela faz tipo uma comparação assim, de que quando tu compra uma camiseta branca qualquer, em qualquer lugar, o tempo que dura, e a da Insider, né? Quanto tempo dura, assim, ela falou. Meu, que massa. E eu tô pensando nessa branca. Só que assim, apareceu tanto anúncio pra mim, tá me perseguindo, assim, ó. Insider tá aqui, ó. Eu tô só pra clicar e comprar. Mas daí tem que dar uma conversadinha com o gente. Entendi. Muito bem. Não sei, não pra tanto, porque... Por que eu introduzi o assunto da Insider aqui de novo, minhas amigas? Porque, novamente, estamos aqui. E já lavada, não para. Lavada. Insider, novamente. Arrasamos, no nosso episódio aqui no Pod Nosso. Estamos vestidas de Insider.
Porque nós temos uma missão que é de dar de presente para você que é pod lover um desconto muito legal, porque a Insider está de aniversário 8 aninhos. E tem que aproveitar, gente. E tem que aproveitar. É um descontão. Um descontão. E também é muito bom, é legal ter uma peça da Insider, principalmente para rotina da vida, né? Por exemplo, eu tô aqui ajeitadinha, né? Tô com o estilo dela, né? Por exemplo, é esse modelinho aqui. Ele é um modelinho estilosinho, né? Então, ele tem a golinha alta, ele tem essa manguinha. E você pode perceber que sempre, né? O modelo das peças da Insider, eles sempre são muito estilosos, né? Então, eles priorizam o estilo, né? A beleza, então, a estética. Elas são bonitas, mas facilmente posso sair daqui deste episódio hoje, colocar uma legzinha e treinar. Porque... E deixa eu dar um testemunho. Testemunho, olha, quero ver. Porque hoje eu coloquei pra lavar de manhã. Eu achei que tu ia dar um testemunho de que tu ia treinar. Não. Esse testemunho não é tanto milagre. Não, também não é tanto. Mas eu ia dizer que eu botei pra lavar, e Joinville é bem ruim de secar a roupa, né? É úmido aqui, né? Bem úmido. E botei pra lavar, sei lá, deu umas 2, 3 horas e ficou seca. Muito rápido. Caramba, isso em Joinville é muito rápido, prático. Muito prático, e gente. é uma tecnologia da Insider, né? Por exemplo, suor, a própria lavagem, né? O próprio molhado, né? De lavar. Mas o suor, por exemplo, que é uma das queixas da lei, né? A tecnologia do tecido da Insider, justamente, ele faz isso, ele né? absorve. Ele absorve e, na verdade, ele evapora 50% mais rápido do que outras peças. É sensacional, tá? E aí, meus amigos... É um presente pra dar pra aquele amigo fedidinho. Exato. Aquela amiga fedidinha. E lava rapidinho. Não? Exatamente. Inclusive, semana que vem estou indo para outra coisa que é muito legal, né? Que eu quero testar agora, porque é de fato muito que eu vejo as pessoas falando. É a praticidade. Semana que vem eu estou indo para São Paulo, amigas de São Paulo. E vou levar minhas pecinhas da Insider, justamente porque, como vai ser muito rápido, eu tenho uma malinha pequena. Né? Uma das Só coisas que eu quero levar e não precisa levar ferro e coisa arada. Por quê? Porque a ideia é que o tecido, você coloca, ele desamassa no teu corpo. Então, gente, é um tecido tecnológico, é estiloso, é prático, é funcional. É maravilhoso. E tá com desconto. E qual é o cupom aí? Fala aí, Larissa. Vamos falar do cupom, minhas amigas, se você... Pod Lovers, pega aí. Todo mundo quer ter uma Insider. Então, esse é o momento de vocês aproveitar o aniversário que tá rolando agora em abril. Né? Você que está assistindo esse episódio última semana, hoje, última semana. E cada dia as promoções mudam, né? As peças mudam todos os dias no site. Então, assim, vi hoje, não sei, tô em dúvida, veja amanhã. Ou então já pega, porque também, né, acabou. Então... O nosso cupom aqui é Larissa Estrada, é o nosso cupom. Só que o que acontece? Nós vamos deixar... O que é isso? Cupom Larissa Estrada. O cupom vocês podem olhar ali na Cauane. Bota deitada. Sabe aquelas mulheres do Gugu? Aquelas mulheres do Gugu que seguravam o CD? O Liminha. Lembra o Liminha? Isso. Muito obrigada, Cal, pelo seu auxílio. De nada. Mas assim, na descrição desse vídeo vai estar o link, né? E no link que você clica, tem que ir pelo link, amigas. Vai no link, clica nele e automaticamente já vai ser aplicado o nosso desconto. Você acrescenta com o cupom, você pode chegar em até 30% off. É descontão, É hein? desconto, tá? Mas é E só vale a pena. agora. E às vezes a gente pensa assim, vou comprar uma peça baratinha. Não vale a pena. O que vale a pena é tu comprar algo que tu vai ter pra sempre. Que tu vai ter um uso maior, que vai ter mais fácil. Não, assim, essas economias não funcionam. Hein? Não vale a pena, né? Não. E são as basiquinhas. Então, é o tipo de roupa, por exemplo, que tu vai usar muito, né? O tempo todo. Muito. São as basiquinhas. Tem branca, tem preta, tem nude, tem marrom, tem... Enfim, eu tô com azul marinho, né? A Lê tá com a marrom. Então, são diversas cores e você vai fazendo ali seu kitzinho, né? Seu estoque. E você vai perceber que, é um negócio que dura e combina com tudo. Tá bom? Dica aqui do Pod Nosso pra vocês. E a gente só dá dica boa, gente. Não só dica, né, minhas amigas? Mas esse presente aí de até quase 30% off não é pra qualquer um, tá bom? Dado a dica, vamos falar sobre o assunto do dia, que é um assunto que muitas pessoas se perguntam, né? Letícia já deu um spoiler aqui, talvez pessoas de 15 anos, não entendi essa, vamos entender aos poucos. Tem.
Tem, sim. Que pensa o quê? E aí eu vou perguntar pra você, querida podlover que está nos assistindo, ou querido podlover, como é que é o nome? Louvor. Querido podlover, Pode lobo. podlovo, que nos ouve nesse momento. Você já teve o sentimento de estar atrasado na vida? Seja em qualquer área, talvez no seu trabalho, você olha para ele e você vê outras pessoas crescendo, se projetando enfim, ganhando promoções e você percebe, olha para você e fala, meu, acho que eu tô muito atrasado. Ou então na área do relacionamento, né? Na área sentimental, sei lá, acho que eu já tenho 30 anos, eu já tô com 25, meu Deus do céu, eu não vou conseguir mais engravidar se eu não encontrar ninguém. Esse sentimento de, poxa, será que eu tô velha demais já pra uma formação, uma faculdade nova, um curso novo, mudar de área, né? Enfim, essas perguntas, vocês já tiveram esse sentimento ou têm esse sentimento de estar atrasada em alguma área da sua vida? Letícia, você se considera atrasada em alguma área? Já tive vários sentimentos em relação a isso. Eu acho que é uma coisa que eu preciso lutar, até porque eu convivo com pessoas muito mais novas que eu, na sua grande maioria, né? Então, em alguns momentos já me questionei, assim, né? De ver todo mundo vivendo uma coisa e tu não tá. E principalmente de querer viver algumas outras coisas e achar que não dá mais tempo. Sabe? Esse sentimento de sempre pensar, agora já passou a minha época. Eu acho que isso é uma coisa que já me pegou várias vezes. Inclusive, eu até estava vendo uma história de uma mulher que era uma CEO lá da CIA, eu acho, se não me engano. E aí, ela queria muito subir e ascender de cargo. E aí, ela foi dada uma negativa para ela. E aí, ela foi para uma outra empresa, para a Avon. Eu vi ela contando. E aí, quando ela chegou, ela disse que quando ela foi fazer essa transição de carreira, ela disse que sentia muita desesperança, porque ela achava que ela não iria mais conseguir. Né? E ela falou, poxa, hoje eu olhando para trás, penso, Deus, eu era super nova, não, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem muita esperança, tem muito mais a ver com a esperança, entendeu? Do que com a idade. Quando a gente é criança, a gente tem pouco tempo para trás e muito tempo para frente. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando muito tempo para trás e a gente parece que não tem muito tempo para frente. Então, parece que a gente não vai conseguir. E daí eu achei muito legal isso que ela falou e me pegou, assim, porque às vezes eu tenho esse sentimento, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Né? Será que já não passou demais para mim? E até esse recalcular de rota para saber de fato como eu quero terminar a vida. E vale, né? Eu acho que o que a Letícia estava falando lá, né? Dos 15 anos. É que não tem a ver somente com idade mesmo, por isso que eu ia falar. Mas como que eu quero encerrar a vida? Isso não é uma pergunta que se faz porque eu tô com 80 anos, né? Já fica difícil, né? Você querer recalcular toda a tua rota para você terminar. Até dá, né? Em alguns aspectos você pode fazer isso, mas a maior parte da sua vida já foi, né? Então, essa é uma pergunta, na verdade, que ela precisa, até para sabermos se estamos atrasados, é muito da consciência de como queremos terminar a vida, né? E a gente vai tendo métricas, lógico que é só vivendo, né? Acho que com 15 anos ninguém sabe muito bem como quer terminar a vida, né? Mas eu acho que está muito relacionado a isso, com a expectativa que eu tenho ao fim da minha vida, assim. Não sei, levanto no ar. E as comparações, né? Eu acho que isso parte muito das referências que a gente tem, né? E dos padrões que vão se estabelecendo, assim, que às vezes vão até mudando de uma geração para outra, né? Então, sei lá, num determinado tempo era muito comum ter filhos com 15, 16 anos, né? No tempo de Jesus mesmo, era nessa idade, né? Até 17 anos, às vezes menos, né? 13, 14 anos já tinham mulheres grávidas e tendo filhos e tudo mais. Aí hoje em dia já tá tão diferente. Esses dias eu fui consultar com a ginecologista e ela falou que ela tem a maioria das pacientes dela grávidas, né? Gestantes, tem 40. Tipo, ela tava falando disso assim na maior normalidade, né? Então, eu acho que é muito do que a gente compara, né? Com quem que a gente vai comparando, assim. E às vezes vai mudando até de tempo em tempo, né? Eu senti isso, acho que em 2 fases, assim, da minha vida. Eu lembro... Eu não tô vendo você, sabia? Mas deixa pra lá. Não, mas eu achava Voltou. importante. Ok.
Eu achava importante, só uma questão que a gente está conversando, coisa Se der, né? Se estiver dando. É porque não deu muita coisa, mas se der pra ver, tá bom. Não, eu tive isso quando eu era solteira. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu era super nova, porque eu casei com 25. Então, eu era super nova ali no tempo que eu tive essa crise, dos 23 aos 25. Poxa, muito nova. Só que a minha impressão, o meu sentimento é de que eu estava atrasada, porque quase todos os meus amigos, as pessoas ao meu redor eram casados, eu já estava no ministério, então todos os outros pastores eram casados, aí eu ia para retiro de pastores, só estava eu solteira. Sim. Então eu vivia assim, o sentimento de que eu estava atrasada. Eu lembro, assim, como eu morava sozinha já há muito tempo, parece que, tipo assim, eu preciso ir para a próxima fase, né? E eu não estava atrasada. Hoje, olhando, é até ridículo, porque era uma idade super tranquila, né? E hoje, eu também tô tendo um pequeno sentimento em relação ao segundo filho. A Aninha fez 3, né? E parece que, tipo, vamos. E a gente até quer, mas Deus também não tá mandando. Então, e aí às vezes, as pessoas até fazem comentários, né? De tipo, ai, quando vem o segundo? Isso quando é pra vem sempre. o outro? Né? E aí parece que vai dando uma agonia, assim, meu Deus, vai ficar muito velha, eu vou ficar muito velha. Só que hoje, de fato, não. Olhando pra minha idade, ainda está tranquilo, mas eu acho que é muito dessas pressões, expectativas, comparações das pessoas ao redor, sabe? Sabe que ontem eu tava olhando... Eu não tinha visto a 4ª temporada de The Chosen, daí a gente começou a olhar ontem, né? Com as crianças. E o primeiro episódio da 4ª temporada aparece Maria com Isabel. Vocês já viram? Eu já vi. Já viram? Já viu essa temporada? Sim. Esse não, tô na terceira. Guria. E aí a Isabel é uma idosa. Eu falei, gente, mas onde é que isso é na Bíblia? Porque como algumas coisas não são bem... sim. É filme, né? É filme, né? Não são bem fidedignas, né? Eu fui olhar, gente, mas onde é que eu nunca vi isso na minha vida? Porque tem coisa que a gente não percebe, né? E aí eu fui olhar e, de fato, gente, há estudos que indicam de que Isabel tinha 60 anos. E eu fiquei, sério, eu me apeguei naquilo ali e fiquei pensando muito naquilo, porque biblicamente a gente vê muitas mulheres que engravidaram já fora da idade. A gente vê Sara com a mesma situação, a gente vê Ana nessa mesma situação. E aí agora tinha visto Isabel, né? 2 mulheres vivendo momentos distintos, porque Maria era bem nova. Não, vivendo o mesmo momento em idades distintas para o mesmo propósito. Eu fiquei viajando naquilo, acho que foi por isso até que eu sugeri esse tema, porque de fato a gente vê Deus, ele não está no nosso tempo. É isso que o sentimento que me deu, sabe, na hora, que Deus não age de acordo com... Não depende. Ele não tá ligado se eu tenho 40, se eu tenho 50, ou tem 15. Deus usa quem ele quer, no tempo que ele quer, do jeito que ele quer, e une propósitos, às vezes, em momentos totalmente distintos. E é tão interessante ver que quanto mais é longe daquilo que para nós é o habitual, mais Deus manifesta a glória dele. Porque daí não é dos homens, é de Deus mesmo, entendeu? Tipo, é Deus. Então, se a gente tem a intenção de glorificar Deus com a nossa vida, a gente também tem que entrar também nesse relógio que é dele. Sim, né? Que é porque é ele que faz, é ele que vai mover. É porque, na verdade, é aquilo, né? Que a palavra fala, né? Sobre... façam planos, né? Os planos, eles fazem parte, mas... A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Depende dos propósitos do Senhor, né? Esteja aberto para os teus planos serem frustrados com os propósitos do Senhor. É Ele quem frustra os nossos planos, né? Então, a idade, ela não é o maior, o que depende mais disso para as coisas acontecerem. E assim, né? Esses dias, quando foi? Acho que foi essa semana que eu parei para pensar assim... Bom, eu comecei a analisar que eu não sei se isso é das pessoas. Eu até fiquei de perguntar para alguém, porque é uma coisa que eu sinto, que acontece dentro de mim, mas eu nunca perguntei para ninguém para saber se isso é uma anomalia, sabe? Ou se mais pessoas... O que será que é? Não, ela vai perguntar hoje para nós. Digam aí, é uma anomalia ou não é? Se mais pessoas sentem isso, né? Ou sei lá. É porque isso faz muito tempo que eu sinto. Que é assim, ó. É como se eu tivesse que ir rápido fechando as identificações. Como assim? Eu vou tentar explicar. Tipo assim, ó. Por exemplo.
eu tô fazendo isso aqui hoje. Então, é isso aqui que eu vou ser pro resto da vida. E aí, eu já fecho o meu... Sei lá, eu vou à escola. Estamos construindo a escola. Então, ok. Então, eu vou ser diretora de escola pro resto da minha vida. E eu vivo dessa forma. Aí, eu tenho 2 filhos. Em hipótese nenhuma, não pode vir um terceiro filho. Porque eu já me defini, me caracterizei dessa forma. Tu tem a necessidade de se definir. Eu preciso fechar, entendeu? Eu tenho cabelo longo. Eu não tenho mais, nunca mais eu vou ter cabelo curto. Então, eu vou definindo. Só que qual que é o meu desespero? Porque eu acabo encerrando a minha vida rápido demais. De verdade, às vezes eu tenho medo de por exemplo, eu não tenho medo de morrer, não é isso? Mas de envelhecer, no sentido assim, ó. Cara, eu fechei, não se abrir para possibilidades. Eu já fechei tanto que pra mim, assim, eu tenho 35 anos, pronto, eu já tô encerrando a carreira. Porque eu já fiz muita coisa, e meus filhos já estão criados. Então, por exemplo, rapidamente eu já penso, meu próximo passo é ser avó. Só que ser avó, a maioria das pessoas que são avós, já estão, né? Já passaram do ápice da vida, já passaram do meio da vida, já indo reta, né? A última temporada, né? Essas são as avós, 45, né? Já é nova avó, 45, 50 anos. Eu não sei se eu tô é muito loucura, acho que é da minha cabeça. Mas eu acabo ficando com medo, eu fico desesperada. Então, cada aniversário eu penso, meu Deus, agora é ser avó. Então, agora é ser avó, é me aposentar, mas eu tenho só 35 anos, entende? Então, dentro de mim, eu vou fechando já as coisas como se fossem determinantes. O que eu vivo hoje é daqui, agora pro resto da vida. E por isso que quando acontece uma coisa nova, eu fico meio desestabilizada, do tipo, ai meu Deus, não, mas tem mais um pedaço para eu viver. Aí, de repente, não, mas aí esse é o fim. Então, eu vou encerrando e isso vai me dando medo. Eu tenho um certo medo, porque parece que eu já sou velha demais. Mas velha demais por quê? Nem eu sei, mas parece que assim... Bom, ok, agora eu já tô na reta final da minha vida. Eu não sei explicar para vocês. Não consegui fazer entender, né? Sim, não, faz muito sentido. Eu acho que muita gente deve estar ouvindo até se identificando. Sabe que tem uma abordagem dentro da psicologia que é a Gestalt. E ela trabalha justamente... eu não entendo muito da Gestalt não, tá? Que não é a minha abordagem. Se tiver alguma psi aí que é dessa área, coloca aí no chat. Mas ela fala justamente sobre as formas e a nossa tendência de fazer fechamentos. E é como se existissem algumas coisas, até na nossa experiência de vida, que foram inacabadas, incompletas ou até mal resolvidas. E então a gente tem a necessidade de fazer fechamentos. Claro que em cada história tem um significado. É legal tu investigar um pouco disso, porque pode ter um pouco a ver com a tua história, assim, né? Essa necessidade de fechar. Mas vocês foram falando, eu fui lembrando de várias cenas de pessoas, assim... arriscando fazer coisas que parecem ser de pessoas jovens, mas elas estão tentando numa fase assim mais velha. Por exemplo, vocês já viram assim, sei lá, uma vovó que entra na faculdade, que o sonho era fazer faculdade tal, né? Sim. Ou o sonho, sabe essas coisas assim de jovem, sei lá, andar de patins, né? E isso me faz pensar que como a gente tem uma tendência a pensar na vida de uma maneira muito previsível e linear, e às vezes rouba de nós a aventura, o risco, a coragem de arriscar coisas novas, né? Às vezes a gente se acomoda em alguns lugares, em algumas posições, e a gente acha, a minha vida é isso, entendeu? A minha vida é isso, agora eu vou morrer assim, e é isso, eu vou sempre... viver nesse formato de vida, nessa cidade, nesse país, com esse trabalho, e às vezes Deus vem e faz uma reviravolta assim na nossa vida, né? E Deus parece que ele tem essa característica de ficar fazendo essas coisas novas de tempo em tempo na nossa vida, né? Às vezes tem pessoas que vão mesmo viver o mesmo. Ai, que coisa que eu não tô vendo vocês. É que tá acontecendo muita coisa aqui, tem um barulhão lá. Gente, tem alguém na porta, eu acho, batendo. A Cal não tá vendo a gente também. Se puder dar uma resolvida nesses problemas. Tem alguém batendo na porta. Não, e tó. Enfim, segue. E o passarinho? O passarinho gente, dormiu. nós ouvimos um passarinho. Gente, vocês vão ver quando começa o grilo. Ela já gravou o grilo pra gente. Já gravou o grilo. E aqui do lado tem uma escola.
que também, se vocês ouvirem as crianças, enfim. Mas os estúdios aqui de BH, né, estão sendo cada vez mais aprimorados, cada vez mais aperfeiçoados. Entendi. Não, e daí, às vezes Deus faz essas coisas assim, só que isso exige de nós muitas coisas, né? Exige de nós coragem, acho que exige muita coragem, exige desprendimento ao antigo modelo, né? Então, antes eu tinha uma vida que eu não estudava na faculdade, agora eu sou vovó e eu estudo na faculdade, sabe assim? Mexe muito com as nossas estruturas e eu acho que por isso que às vezes a gente não se abre para viver essas novidades que Deus tem para as nossas histórias, porque entram alguns desconfortos também. Então a gente prefere manter daquele jeitinho assim que tá mais seguro, né? Mas, por exemplo, lá em casa, né? Por exemplo, até em relação a isso, eu sou muito tolhida, fala assim, né? Cortada de fazer isso. Porque o Lipão, eu acho que por ele ser muito diferente de mim, eu tenho as minhas loucuras. Daí eu penso, né? Eu tô fechando o meu ciclo. O Lipão é resolvido. O Lipão, ele vive, as coisas encerra no tempo certo e, tipo assim, e não volta atrás, entendeu? Como assim? Por exemplo, eu às vezes quero, sei lá, chamar a amiga, entrar no carro, ligar Bros. Lembra do Bros? Sim. Esse amor é tão profundo. Isso. E aí ligar no alto, pegar uma amiga e a gente ir comprar calcinha e ilhota, entendeu? Eu gosto desses rolês. Sempre. A Lari ama esse rolê, cara. Ela não, a vida, ela ama. Ela vive a vida na esperança de comprar as calcinhas se acabarem. Isso. Pra ela ir comprar. Cara, eu nunca vi uma pessoa que compra tanta calcinha. Eu acho que e os pijaminhas do Lipão. Os pijaminhas. Do Lipão, claro. É tudo de lá, de ilhota. Mas o que eu quero dizer? Aí quando eu falo, meu Deus, eu tô arrumando um rolê, nós vamos comprar calcinha e vamos cantar música e tal. Daí ele sempre fala a mesma coisa. Larissa, tu é uma jovem senhora de 35 anos com 2 filhos criados. Por favor, pelo amor de... Então ele sempre tá me tolindo, entendeu? Sempre ele fala, mas tu não tem mais idade pra isso. Mas tu não deveria... Isso é coisa de guriazinha. E eu já falei pra ele, eu falei, para de falar isso, porque, sério, eu vou acumulando isso e dentro de mim eu fico pensando, gente, eu tô pra morrer? Porque eu não posso fazer nada, entendeu? Então, assim, ó, eu quero falar uma coisa aqui, Lipão. Fecha a câmera em mim aqui. E diz assim, deixa a Larissa comprar calcinha. Comprar calcinha. E viver 30 anos. E o Lipão precisa das calcinhas em todos os... Que isso? Cara, a Cauã tem problema, né? Isso tu tinha que tratar em terapia, Cauã. Vai sempre pendendo pro lado. Tudo. Ele precisa disso também, porque isso é bom, isso é vida em ti, entendeu? Isso, eu também A calcinha também. É claro que também ele vai desfrutar da calcinha. Não tô falando da calcinha, tô falando desse movimento da viagem, da vida, do risco. Tu vai movimentar ele, mas entendeu? Ele precisa de ti. Eu acho. Fecha aqui e manda pro Lipão também essa parte. Tá. Eu acho e eu concordo. Eu não sei, ele fica com vergonha de eu às vezes fazer umas coisas. Ele fica, Larissa, tu tem 35 anos, meu anjo. Não é mais pra ti. E assim, óbvio, né? Mas eu quero, eu preciso disso, entendeu? Porque senão eu tô realmente fechando a minha vida, os ciclos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu propor aqui uma reflexão. Eu fui num aniversário de uma menina essa semana, aqui, minha amiga aqui de BH, que ela fez 30. Aí ela falou que começou o dia já ouvindo Felipe Dilon, Latino, Sandy Júnior, que são as músicas de quem faz 30. Aliás, um parênteses, gente. Eu achei o Instagram muito legal. Sou dessa época. Não sei se vocês já viram. Sou dessa época? Isso. Eu sigo há muito tempo. É muito bom, né? Eu não sei se é esse o nome, mas que ela tem o quarto cheio das coisas daquela lá eles época. Postam, não sei se é o mesmo. Mas eles... Não, então não é a mesma. Mas postam o quarto, sim. Ela tem uma casa, né? Tem uma que tem uma casa. Isso. E ela tem todos os celulares daquela época, as bolsas. Ela mostra o dia a dia. Não, mas não é o mesmo. Cara, parece que eu tô olhando a minha infância. Sim. Ó, eu vou achar aqui pra mostrar pra vocês. O Sou dessa época também é muito bom. Não, é Ana Carolina da Vila. Ana Carolina da Vila. A menina dos anos 2000. Ó, gente.
Não sei se dá pra ver. A menina dos anos 2000, dona do quarto mais nostálgico da internet, fã de Sandy Júnior. E, gente, simplesmente ela mostra tudo que a gente tinha. Sim. No caso, quem tem essa idade, né? Aqueles porta-CD, sabe? Eu já Aqueles vi o quarto Nokia. dela. Ela tem uma coleção de celulares daquela época. Gente, é uma viagem no tempo. É muito assim, legal. Eu já maratonei, eu já vi todos os vídeos dela. Todos. Eu mando para as minhas amigas de infância, assim. Enfim, e o que eu tava falando? Que você tava propondo uma reflexão. Ah, tá. E daí ela tava... Isso, e a menina, ela disse que começou o dia do aniversário dela de 30 anos ouvindo essas coisas, tal, e daí a gente tava lá na comemoraçãozinha que ela fez assim pra família, os amigos mais próximos, e daí tava tocando louvor, assim, e aí chegou uma hora que acabou a música, e daí eu falei, que música tu quer que eu coloque aqui pra ficar de fundo? Dela, pode escolher, daí, vamos botar as músicas do nosso tempo, daí a gente começou a colocar Shakira, essas coisas assim. Eu queria estar lá. Só que olha que interessante. É muito legal, só que olha que interessante, talvez na visão do Lipão e de alguns, colocar bros é coisa de uma menina de 15 anos, mas não, bros é coisa de 30, 40 agora. Entendi. Uma coisa hoje de 15 anos, entendeu? Essa é a tua vida, tá certo que tu conheceu naquela idade, mas hoje isso é coisa de mulher de 30. Hoje Sandy Júnior é de mulher de 30. Hoje latino é de... Oi? Ouvir bro, sim, mas o que ele questiona é tipo assim, daí e grita, e canta, e pula, daí ele fala, Larissa, tu vai machucar as costas, tipo assim, calma. Não, nessa tu tá certa, amiga, a gente tá super contigo. Eu tô Nossa, também. Isso é muito legal, gente. Mas isso é muito legal. Por exemplo, porque, o karaokê, ele vai embora. Quem que define o que é de uma idade e o que não é, né? Ele não joga videogame? Pois é. Lipão não joga videogame? É verdade, vou usar essa. Porque assim, o que é ser de uma idade? Eu acho que assim, é diferente tu ter atitudes imaturas, Será tu te que eu sou comportar imatura? como uma criança, sei lá, enfim, né, nos relacionamentos, enfim. Agora, outra coisa é tu gostar de coisas que eram da tua época, ou ser divertido. É porque as pessoas também associam brincadeira e diversão e ser engraçado com ter uma idade que é imaturidade. e não tem a ver. Por exemplo, nós somos pessoas maduras e maduríssimas. E estamos aqui e dançamos bros. Não, mas coitado, ele não é de todo ruim. Ele deixa eu... Ele no fim, ele fala, vai lá cantar com as tuas amigas. Mas assim, é que eu falo pra ele, não fica falando isso pra mim, porque daqui a pouco eu tô me achando realmente que eu tô no fim da vida. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas talvez pense dessa forma. E é isso que a gente veio destruir esse pensamento aqui, entendeu? Porque não tem um tempo determinado pra algumas coisas. Não tem. A gente vai destruir esse pensamento. Hoje a gente vai acabar com todas as crenças erradas. As crenças limitantes. Porque não tem isso. Eu acho que se tem coisas que fazem bem pra ti, que tu tá... Poxa, que legal! Vai viver tu é feliz, isso. Eu isso que acho... importa. Tô brincando. Assim, assinado Satanás. Tô brincando. Não, mas eu acho que a gente tem que saber dosar isso, sabe? Que não tem a ver com maturidade ou com tempo. Ou achar que, por exemplo, encerrou a tua vida em alguma medida. Eu não posso mais estudar porque passou. Não posso mais mudar de carreira porque não é mais o tempo. É óbvio que tem implicações diferentes tu estudar numa época da tua vida, né? Desculpa aí, gente, o avião. É óbvio, né? Por exemplo, se hoje eu vou fazer uma faculdade, meu Deus, não sei nem que horas eu vou meter isso, porque eu já sou uma pessoa adulta, tem coisas que eu não consigo. Mas a gente se consegue, a gente tem que ir fazer, tem que acreditar, não tá preso a um tempo, a uma fase da vida, né? Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma mesmo, estar aberto. Eu acho, e se tá vivo, né? Se tu tá vivo, tem possibilidade de você, enfim, viver coisas que, inclusive, são respiros para uma vida adulta, talvez, né? A gente é imerso a tantas coisas da vida adulta que é muito duro. Tu sabe que a minha mãe começou minha mãe é psicóloga, né? Ela começou a faculdade de psicologia com mais velha que eu acho que ela tinha quase 50. Nossa, que legal. Porque ela era farmacêutica. Eu não sabia. Ela era farmacêutica, bioquímica, ela já tinha toda a formação, sempre trabalhou em laboratório, ela tinha uma carreira, né? E aí ela, depois de mais velha, quis mudar de carreira e foi para faculdade. Foi fazer faculdade, inclusive ela me passava as coisas, porque depois eu comecei a fazer psicologia, e ela começou a me passar, e ela se formou. E interessante, né? Porque ela diz, engraçado, né? Que as pessoas, por ela ser mais velha,
num primeiro momento, até para a carreira dela foi super bom, porque as pessoas têm um suposto saber, né, daquela pessoa mais velha, do que quando se tu fosse mais jovem. Então, ela disse que conseguiu até conquistar coisas diferentes nessa fase da vida dela. Eu tenho o exemplo da minha irmã também. A mãe da Lari também minha mãe. A tua mãe também começou psicologia mais velha. Começou, a minha mãe hoje já até terminou agora outro curso do que era, meu Deus, alguma coisa, alguma coisa. Muito legal, assim, isso eu acho super legal, né? A minha irmã, por exemplo, irmã também, né? Minha irmã sempre foi da área administrativa, a formação dela, né? Sempre em escritório, enfim. E chegou uma época da vida dela, assim, que ela falou, sei lá com quantos anos foi isso, sei lá, uns 35, 37 anos, que ela falou, eu acho que eu não quero mais nada dessa área. E aí ela entrou em crise, assim, né? O que eu vou fazer? Porque eu quero ir para outra área. E aí ela teve uma experiência, assim, de odontologia e mudou completamente, assim. Ela fez o curso, assim, presencial, foi muito mais difícil, claro, né? Pela rotina. E hoje ela, tipo assim, ela é protótipa. Como é que eu falo aquilo? Proteica. Proteica. A que gente faz é ignorante, ainda não sei. Lente. Cara, eu nem sabia que ela fazia isso. Não, ainda é uma mulher de coragem, tá? Porque ela trocou de profissão, vai casar. Né? Que idade tá, Aina? 30 e... Ela tem 5 mais que eu. Eu tô fazendo 35, 36, 17, 8, 9, 40. 40, veja só, que massa, vai casar agora, tá se preparando pra casar, trocou de carreira. Vou trazer minha irmã aqui pra vocês conhecerem. Então, assim, eu acho que tem que ter coragem mesmo, assim, é o que às vezes a gente não tem, né? Que nos falta é coragem. E apoio de pessoas. E apoio, é verdade. Assim, eu já passei por mudanças, assim, que deu uma reviravolta e tal, mas eu sou a pessoa que tem a tendência a pedir o mesmo lanche no Mac, sabe? Aí num restaurante e pegar a mesma comida. Não arrisca. Eu tenho essa tendência. Mas eu vou, tipo assim, só que o Geis tem que estar comigo. Eu vivi essa mudança com 15 anos, que foi muito, né, de um estado para o outro, tal. Isso foi uma mudança muito grande para mim. E eu vou, só que assim, tem que ter muitas confirmações, tem que ter muitos sonhos proféticos, tem que ter muitos empurrões, tem que ter muita certeza, tem que ter muito as coisas se alinhando para eu ir, sabe? Não é uma coisa que eu vou em direção a isso. Se aparece, se Deus faz, eu vou. Eu não deixo de ir também, sabe? Olhando para minha vida, eu vejo, assim, estações novas aparecendo, coisas novas surgindo, mas eu não vou em direção a isso. Eu tenho a tendência de ficar mais no meu lugar. Mas isso que a Lari falou de ter apoio, agora eu fiquei pensando em mim, né? Porque a minha mãe, ela é um exemplo disso, minha mãe e meu pai, porque eles sempre foram muito assim de ir fazer. Se eu ligar para minha mãe agora e dizer assim, mãe, tô pensando em mudar toda a minha vida, vou viajar para não sei o que, vou fazer... A minha mãe diz, vai, então vai, o que tu precisa? A minha também. Vai, o que tu tá precisando? Precisa de alguma coisa? Tu quer que a gente chegue? Vai? Tipo assim, até dá um negocinho, tá? É pra eu ir mesmo? Sabe? Porque eles têm isso. Meu pai e minha mãe, eles apoiam a maior loucura da pessoa, sabe? Tu diz maior coisa. Sim, tu tem que ir. Se tu é isso que tu gosta, é isso que tu quer, tu faz. Então, eu acho que também isso vai forjando quem a gente né? Esse apoio, né? Então, é muito importante a gente também apoiar as pessoas que a gente ama a irem atrás daquilo que elas sonham, né? Com certeza. Que às vezes a gente acha que não pode. Mas eu acho legal considerar, não desanimando aqui, né? Mas os riscos todos, né? Porque assim, tu imagina, tu fazer toda uma mudança de carreira, e eu não tô aqui desapoiando, eu acho que isso faz parte da vida, a gente já falou o quanto é bom. Mas às vezes as pessoas se jogam e não param também para fazer alguns cálculos, não para que elas não vão para frente, mas para que quando a conta chegar, elas tenham essa compreensão, sabe assim? De que quando tu se joga em algo novo, necessariamente tu deixa algo para trás. Tu sempre vai ter perda. Sempre vai ter perda. Sempre. Vai ter um custo, né? E aí tu tem que saber... Faz parte do risco, né? E aí tu vai ter que calcular, ver se tu tá disposto a pagar. É que o problema é que as pessoas às vezes não estão preparadas para isso, né? Eu acho que tem que se preparar para esse também, né? Porque daí tu vai... Por exemplo, tu vai trocar de carreira. Meu Deus, eu era, né? Vou voltar, vou ganhar nada, vou ter que me submeter a qualquer coisa. Nem sempre a gente tá disposto, né? Eu vejo essas pessoas que às vezes vão morar... Eu tenho pessoas que eu conheço que vão morar nos Estados Unidos. Eu admiro, tá? Porque é tu largar toda a tua vida, que às vezes tu já tem uma profissão amigos, e tal, num lugar onde
assim, até tu te estabelecer, não é por ser um outro país, a gente até já falou sobre isso, né? Até tu te estabelecer leva tempo, então a pessoa tem que estar muito certa daquilo que ela quer, né? Mas eu acho isso, assim, aquilo que eu tava falando, né? Eu acho que essa expectativa, né, que você tem do fim da sua vida, e isso não é a expectativa no sentido de, tipo, é ter a certeza de que eu tenho que fazer odontologia, que é ser um dentista. A certeza de ser... não é dessa forma, mas a expectativa que você... A visão que você quer ter sobre você mesmo, quando você estiver, né, no fim da vida, que você vai sentar, vai olhar para trás e falar assim, nossa... eu já parei muito para pensar nisso, assim, né? O que eu quero do fim da minha vida? Primeiro, o que eu quero ser conhecida por? Eu quero que as pessoas, quando morrer, vai falar, porque a Larissa, meu Deus do céu, ela sempre foi... Tá. Eu sempre penso isso. O que eu quero que as pessoas pensem sobre mim, né? Que marcas eu vou deixar? Que legado eu vou deixar? Outra coisa, o que eu quero pensar a respeito de mim mesma, né? Por exemplo, uma das coisas que eu já falei pra vocês aqui, né? Que pra mim, que sou uma pessoa que eu não sou introspectiva, eu não sou contemplativa, eu não sou concentrada, eu não sou um monte de coisa que tem que ficar calada em silêncio. Então, o exercício da oração, por exemplo, pra mim, realmente eu preparo o ambiente, porque eu preciso, né? Eu faço isso porque é um exercício, assim. Porque, naturalmente, eu tô aqui com o Senhor, intimidade, mas eu não preparo, não é aquele momento. Então, é sempre um exercício. Mas é uma coisa que eu quero, no final da minha vida, ser conhecido como uma mulher de fé, de oração. Eu quero. Então, por que eu quero dizer tudo isso? Que a visão que você tem a respeito de você mesma, no fim da vida, vai te dar essa medida de atraso ou não ao longo da vida. Então, por isso que é muito importante também a gente ter um pouco direcionado sobre qual que vai ser, o que você pensa sobre, né? O que você quer, para onde você está indo. É muito importante, porque isso define um pouco melhor sobre com relação a atrasos ou não, né? Mas, por exemplo, você olha uma mulher querendo engravidar. A Nathalie falou, por exemplo, a gente teve semana passada, né? Com ela. Não, na próxima semana a gente vai estar. Na semana que vem, exato. A gente gravou 2 hoje e a ordem de hoje ou de hoje vai hoje, da Nathalie semana que vem. E ela tava falando sobre isso, né? Ela ficou tentando engravidar há muito tempo no início do casamento, bem novinha. E bateu um desespero do tipo, se eu nunca mais engravidar. Então, essa perspectiva muito vem do quê? Da esperança de ser mãe, de ter uma família, né? Então, por isso que os atrasos, ele vem muito também dessa expectativa, né? Do fim da vida. Eu quero casar, no fim da vida eu quero estar casada, ter meus filhos, ter meus netos, né? Então, esse criar expectativa, ele é muito importante até para balizar, porque de fato, às vezes, não é tão ruim assim você se sentir atrasado. É isso que eu quero dizer. Às vezes, sim, se isso tá de forma desequilibrada, né? Se você com 19 anos... se você tá com 19 anos pensando, meu Deus, eu nunca vou casar porque eu não achei ninguém até agora. Talvez, de fato, não tá balizado, se não tá equilibrado, né? Porque 19 anos ainda não é tarde, de fato, né? Agora... é importante também você saber se não está atrasado para algumas coisas, né? E não são coisas que... eu digo coisas que estão ao teu alcance, né? Engravidar, tem muitas amigas tentando engravidar e não está ao alcance. Não é sobre esse atraso. Mas o atraso de te impulsionar a dar passos importantes que talvez você está procrastinando de dar. Os atrasos não são tão ruins, esse sentimento de atraso. Porque muitas vezes eu já me senti atrasada. Eles precisam gerar movimento. Isso, né? Exato. E não paralisar, né? A pessoa às vezes se sente assim e paralisa. Então, se tu está se sentindo... corre, né? Vai em direção a isso que tu tá te sentindo, né? Naquilo que você pode. Que você pode, né? E eu acho que tem coisas que estão ao nosso alcance e tem coisas que não estão ao nosso alcance, né? Então, por exemplo, assim, sei lá, uma mulher casada de 30 e poucos anos que quer ter filhos e tá tentando, foi atrás de tudo possível, tal, e Deus não tá mandando, é uma coisa. Agora, é diferente, talvez, de uma mulher de quase 40 anos que mora com os pais e se sente incomodada porque eles têm uma cultura, ela tem outra. Tipo assim, tu pode sair de casa, tu pode trabalhar, caminhar em direção a isso, né?
Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, porque geralmente ficam aflitas aquelas pessoas que não veem Deus fazendo e também estão de mãos atadas, não conseguindo fazer nada e gera aquela aflição. Mas, na verdade, uma pessoa assim tem que entrar no descanso, porque se você está fazendo tudo que você pode, mas Deus não está fazendo, é uma coisa, né? Agora, tem pessoas, eu achei bem interessante essa fala da Lari, porque também é um pouco complicado quando a gente vai por esse caminho de tudo. Cada um tem seu tempo e também cada um tem uma história. Sim, mas muitos se utilizam desse discurso como uma desculpa. Para não correr atrás, para não trabalhar, para não tomar decisões, para não romper com coisas que precisam ser rompidas. Tem coisa que tá atrasado mesmo. Isso. E a questão é, o que cabe a mim e o que cabe a Deus? É porque aí que tá, né? O que cabe a Deus é aquilo que eu acho que era a Lei que estava falando no início. Existe o tempo de Deus. Não, isso é no outro episódio também. Nós já estamos misturando. Nós estamos misturando. Mas existe o tempo de Deus, é porque a gente abriu o episódio de semana que vem falando exatamente sobre o tempo de Deus, né? Porque aquilo que não está ao nosso alcance, não adianta. Pode ter o sentimento de atrasado, de não atrasado. É no tempo que Deus quer, né? Não adianta. Isso é no tempo do Senhor. Esse tipo de sentimento de atraso por algo que você não pode fazer nada, ele pode te prender de um jeito que você não sai mais do lugar, né? Então, é importante você entender se isso é de fato algo que está ao seu alcance ou não. Porque se não está, o que te resta não é alimentar o sentimento. Ai, Deus, eu tô atrasada, pelo amor de Deus. Né? Não tem o que fazer, o Senhor vai fazer no tempo dele. Agora, aquilo que está ao seu alcance, sim, talvez você vai repensar para dar passos, porque de fato até o Senhor não precisa fazer no seu lugar, né? Isso é algo que é teu, é nosso, você precisa dar os passos, né? Vocês têm vontade de viver uma reviravolta? Eu reviro volta todo dia, quase. Sabe que eu gosto disso? Mas muito grande, assim. Eu gosto. Eu tenho vontade porque eu gosto. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de me desafiar, de ver outras coisas. Eu gosto. Eu não sou muito acomodada, assim, sabe? Quando eu já começo a fazer a mesma coisa sempre, eu já começo, eu preciso inventar outra coisa, sabe? Tem essa inquietação de querer inventar, de gostar. Eu gosto de muitas áreas na minha vida, assim. Eu gosto de, sei lá, de coisas diferentes. Sempre fui assim. Então, eu gosto. Eu não me fecho para isso. Acho que tô, assim, já não tanto pique. Sim, mas eu ainda gosto. Eu tô passando por algumas reviravoltas grandes, né? Tô me mudando. A escola, mas são coisas mais ou menos na mesma área da minha vida já, mas são coisas que são muito definitivas, assim, para os próximos anos, assim, então, que fazia muitos anos que eu não fazia diferente disso, assim, né? Então, acho que sim. Também não sei se eu estou muito apta a falar sobre esse assunto, porque também estou vivendo um tempo que... enfim... difícil nesse assunto especificamente, né? Sobre reviravoltas, assim. Mas eu gosto, sim. Mas não tô a fim de viver nada diferente mais agora, não. Acho que dá pra... A Lari foi falando, daí parecia que ia se abrir, daí pensou, não, melhor não. Eu também tô meio nessa aqui. Poder parar as câmeras pra gente ter uma conversa um pouco mais íntima. Porque, enfim, acho que a gente já foi um pouco mais... livro aberto, agora a gente pensa, né, o nível da nossa exposição e dá uma repensada. Meio dar uma guardada às vezes, né? Um pouquinho de sabedoria, né? Não, mas eu não acho. Eu acho que tem assuntos que são muito sérios, graves e não definidos. Então, quando você abre espaço para que as pessoas deem opiniões que ainda não é o tempo, né? Não é o momento de receber nenhuma opinião. É o momento de quem sabe tá junto, quem não sabe... não tem que saber. Então, acho que o livro aberto que a gente sempre foi de quase tudo, mas nunca de assuntos que ainda não é o momento, né? Páginas já escritas, né? Páginas já escritas. Ai, que bonito. Por falar nisso, que poetas, né? Nós somos um livro aberto de páginas já escritas. Que frase bonita, né? Quando entrar um assunto de cocô... Quando entrar um assunto de cocô... Gente, esse é o episódio da Insider. Tomara que eles não vão até o fim. Mas
Eles já desligaram, já não foram até o fim. Mas quando entrar um assunto de cocô... Quando eles viram essa televisão deitada numa poltrona, eles já desligaram. Isso foi gente. Não, eles vão achar super criativos e modernos. A gente foi da calcinha pro cocô. Não, quando entrar um assunto de cocô, eu quero contar uma história recente, muito engraçada. Conta! Não entrou um assunto de cocô. Gente, Não. nós estamos aqui fazendo uma filosofia e ela diz assim, quando entrar um assunto de cocô, pensa, analisa. Já entrou, Nós já estamos falou. filosofando sobre a vida. Daí tu faz o seguinte parênteses, quando entrar um assunto de cocô, eu quero contar. É só Você pra já entrou lembrar. no assunto, Não vai. tem assunto de cocô. Agora tu gerou um assunto claro de que cocô. não. Ai, que vontade de fazer cocô. Entrou. Isso, cara. Larissa, tu tem nada Não, pra eu contar. vou preparar a audiência pra uma próxima. Entendeu? Ah, tá. É marketing. Tá. Mas eu tenho uma boa história de cocô. Eu tenho duas, na verdade. Uma é mais antiga e as duas são ótimas. Mas é que uma é bem recente. Foi semana retrasada. Muito boa. Mas, enfim, no momento certo contarei. Porque a gente tava falando de livro aberto. Por isso que eu falei do cocô, livro aberto. É por isso que as pessoas gostam dos episódios que são comigo. Porque se tá uma convidada, ela não solta uma Deus dessa. Não, tu tem que ver quando são as convidadas, é palavras de Deus, oração e Claro, testemunhos profecia. com lágrimas, profecia. É outra conversa. Como se fosse dois audiências, né? Sim. Quem que a gente tá enganando? Tipo, você pode ir lá vai pensando, ali cabia uma piada e não fizeram. Quem que a E gente tá as enganando? próprias convidadas são pessoas que assistem. Claro, né? elas Não faz o sabem que menor a gente sentido. tá assim, né, fazendo uma Mas a gente fina. tá um pouco assim com a Thelma. A gente já tá dando uma abertura, né, pra dar risada assim. Ah, Tão se sim, soltando. estamos sim, já estamos gerando um... A Thelma já... A Thelma também tá soltinha. Tá, ela também tá bem rindo. Ela já tá soltinha. rindo junto. Cara, eu lembro Tem que daquela... gravar mais Mas com a Thelma. aquele lá que tava a Cauane e a Thelma junto, lembra? Aquele Que era? Ai, que o sexo... Como era, Cal, que tu falou? Ai, porque o sexo é morder também. Não, Como era comer, porque um come o outro. Comer, o ato de comer. Como era? Não sei, a Cauane resolveu dar uma Algo de assim, psicóloga. A agressividade no sexo, não era isso? Ser agressivo. Cara, eu Era o lembro como se episódio. fosse hoje Cauane ali, eu aqui, Larissa e Thelma. Só que a Larissa não presta, né? O que ela fez? Começou a olhar pra mim. Cara, Não tinha como é que eu ia rir, condições. pagar essa vergonha com Só a que mulher a gente aqui? não tinha tanta abertura com a Thelma de sair Não, rindo, vocês né? ainda assim, eu. Nenhuma, Não, né? mas- Ficar rindo de bobagem, assim, vai ser quinta série. Fiquei fazendo a fina, claro. Claro, E a temos Cauane que nos mostrando comer. todo o seu conteúdo. A Cauane mostrando todo o seu conteúdo de psicanalista pra o quê? Mostrar serviço pra Thelma. E nós não entendendo nada. Era só a Cauane que vai comer, que é selvagem, que não sei o quê. Cara, aquele episódio foi muito dolorido. Ficar segurando o riso. Foi muito E nós difícil. aqui, claro. É, E aqui, só olhando aqui, ó. Gente, Cara, eu tentei, tipo assim, acho que foi o primeiro que ela foi, né? Eu tava Era. tentando, tipo, ela ver que realmente é um podcast muito, né, de conteúdo Mas e tal. tu foi muito mirim, né? Porque tu não sabia, né? Não sabia que nós ia rir. Não vai soltar uma Ela dessa ia pra soltar nós? dessa, assim, ó. Aqui não. Eu lembro de um outro episódio que foi muito bom, cara. Que a Lari foi contar, a Lê foi contar que assistiu o podcast da Lari com a Carol Baza sim. e com a Val. E daí a Lê, eu te conheço, Larissa. Tu tava lá toda teóloga, mas eu te conheço. Foi muito bom. Foi. Ah, então Até tá. elas assistiram. Ai, ai. Então nós somos um livro aberto Não, de mas páginas escritas. Hã? Isso, eu ia contar que eu tive um sonho, sabe? Eu não sei se vocês vão entender meu sonho. Porque a Lari, eu tô tentando falar com ela, ela não fala comigo. Eu Tô marquei. tentando marcar Daí uma tu chamada. falou que não dava. Agora eu tenho que ver de novo. Ah, não, tu marcou um horário bem que não dava mesmo. Daí agora vamos ver se vai me responder. Então, Vai achar um horário. é difícil Ó. falar comigo. Eu sou muito, É difícil falar sou com muito gente agendada. de escola, com essas diretoras de escola. Ó, mas assim, eu tive um sonho interessante. Não analisem a minha vida, mas o sonho é interessante. Eu tive um sonho que eu tava num lugar totalmente diferente pra mim. Que aqui eu não vou abrir detalhes, mas era um lugar diferente pra mim. Que representa como se fosse algo diferente, algo novo.
E eu tava angustiada, eu não conseguia me soltar, eu não conseguia me sentir bem, eu não conseguia me sentir à vontade, eu tava apreensiva porque eu tinha esquecido a minha mala no ônibus, provavelmente, sabe? E aí eu fiquei todo o sonho, assim, apreensiva, porque eu não conseguia viver aquela coisa nova, daquele lugar, daquela coisa, porque eu tava com a minha mala em algum lugar e eu não sabia se tinha ficado no ônibus, se eu tinha perdido, e eu só tinha uma bolsa, que na bolsa tinha aquelas coisas do tipo assim, maquiagem, absorvente, celular, carregador, mas a minha mala mesmo, que tava as minhas roupas, a minha bagagem, a minha história, a minha vida, eu não tava comigo, e aí eu fiquei apreensivo o sonho inteiro, e no final eu achei a minha mala, aí deu tudo certo, eu fiquei mais tranquila, sabe? Mas esse sonho, ele me colocou pensativa bem nisso que a gente tá falando, assim, porque no sonho, aquele lugar era um lugar novo, mas que eu não conseguia viver o lugar novo porque eu ainda precisava da minha... Dá pra fazer várias interpretações, né? Que aqui a gente não vai estar fazendo porque também não é dar conta de 5.000 pessoas, né? Não tô vendo vocês. Se mexam aí, falem alguma coisa. É que a gente já foi embora. Aquela... O que acontece? Pessoa falando sozinha. O que acontece que quando eu falo que eu não tô vendo, vocês aparecem? Ai, calma, eles devem dormir lá atrás e aí, não tenta quando entender. fala, eles acordam. Não tenta entender. Ah, tá. Eu achei que era o programinha aqui, então é eles mesmo. Não sei, eles não estão sei. botando a câmera fechada? Tô chutando, não sei. Vai saber, tá. Tá, enfim. Agora tá só eu de novo. E aí é isso, sabe? Que muita gente às vezes se joga assim pra viver algo novo, assim, um relacionamento novo, sabe? Saiu de um, saiu de um término de namoro e entrou num novo relacionamento, mas fica preso aquilo do passado, sabe? Ou então assim, vai pra uma nova empresa, vai pra um novo empreendimento, mas fica pensando, e se eu tivesse tentado mais um pouco aquele lá que não tinha dado certo, mas que já era tão confortável na minha vida? Então, sei lá, esse sonho, por mais que tenha aplicações mais pessoais e particulares de algo que eu tô vivendo, me faz pensar justamente nesse sentido, assim, sabe? De que nada na vida é só ganho. Na vida também tem... O novo sempre vai enterrar algo, entendeu? O novo sempre vai enterrar tem que ter algo. coragem. Isso. E uma outra coisa, independentemente do novo que eu vá me jogar, o velho vem comigo. Porque ele faz parte da minha história, de alguma forma. Então, assim, a Lari até falou, né? A gente tem que saber como que a gente quer encerrar a vida, como que eu quero ser lembrada. Mas talvez a gente vai ser multilembrado, né? Talvez a Lari vai ser lembrada por alguns como a mulher que foi lá no Rio Grande do Sul socorrer. Por outra, ela vai ser lembrada como a mulher que fez um atendimento. Por outra, ela vai ser lembrada como a mulher que foi a diretora da escola que a filha estudou. Então, nós somos também multifacetados numa certa medida. E para qualquer novidade que eu me jogo, as minhas experiências passadas nunca são desperdiçadas, fizeram parte da minha construção, né? Então, mesmo que eu me jogue para viver uma novidade, mesmo que eu tenha filho lá numa idade mais avançada, a experiência da espera não vai ser desperdiçada, né? Tudo Deus usa para alguma coisa. Está, nem que não seja utilizado assim de uma maneira muito... sei lá, a experiência de ter trabalhado nessa área agora me ajuda nessa outra área, mas fez parte de quem eu sou, me constituiu como a pessoa que hoje eu sou, que é um conjunto de experiências. E eu estava pensando agora, né, que na verdade as nossas experiências, elas devem nos aperfeiçoar. Então, em todos os lugares onde a gente vai, quando a gente tem mais experiência, a gente lida com aquela situação melhor. Mas a gente julga, né? Às vezes por um preconceito, às vezes que a gente tem até conosco mesmo, que a gente não vai chegar naquele lugar porque a nossa experiência não acrescenta daquela forma. E não. E eu lembrei de um filme que todo mundo deve ter visto, mas quem não viu, assista, que é O Senhor Estagiário. Ah, sim. Maravilhoso, né? Gente, onde que tem esse filme? Porque eu comecei a assistir no avião uma vez e eu fui até metade e acabou o meu voo e eu nunca mais achei. Bota no Google que aparece onde tem. Que é... Só burra. Mas aparece mesmo quando tem nos streamings que tem. Mas esse filme é muito legal porque é um senhor mais velho, né? Que agência de publicidade, que chega numa agência de publicidade.
totalmente assim, ele tem uma bagagem de experiência, ele chega num lugar completamente novo. Com a malinha dele, né? Uma malinha de couro, assim. E no final, né, não vou falar o que acontece, mas assim, a experiência soma, né? As experiências, tanto muito do novo. Bom. Cara, é muito legal pensar assim. Legal. Então, a gente precisa também olhar a nossa experiência de vida dessa forma. Não como algo que nos atrapalha, né? Mas como algo, poxa, às vezes tu vai chegar num lugar... Eu penso muito isso na tecnologia. Até estava falando pro Daniel, porque eu tô numa fase, já 40 a mais, que as pessoas da minha idade têm muita dificuldade com tecnologia. Né? Já começa a ter as suas limitações e tal, já não sabem usar tanto as coisas. E eu falando pro Daniel, o quanto às vezes eu vejo meus amigos, assim, se havendo com situações, assim, tipo, na internet. E eu fico pensando, cara, como é difícil para mim, mas que eu quero poder saber fazer, eu quero poder saber editar, eu quero poder mexer, eu vou fazendo as coisas erradas, mas eu vou indo, sabe? Não é a mesma velocidade que um jovem, mas eu vou tentando fazer, porque eu não quero ficar para trás. Eu acho que essa mentalidade que a gente precisa ter, não se olhar como inapropriado, mas pensar, poxa, com a minha maturidade que eu tenho, eu posso agregar esse novo conhecimento, eu posso fazer algo melhor, porque eu já tenho uma bagagem. Eu acho que a gente precisa também se enxergar com essa misericórdia, com essa forma, né, mais leve de levar a vida, né? Com certeza. E que nada é perda de tempo, né? Nada é perda de tempo. Uma espera não foi perda de tempo, uma dedicação por anos na mesma área e de repente tu trocou de área, não é perda de tempo. Sim. Mesmo que tu hoje não consiga fazer o link de como tu vai linkar, algo o Senhor vai usar, né? Que foi o caso do filme, muito legal esse filme muito mesmo. Bom, assistam. É muito legal. A Lari mesmo não vai ser uma diretora qualquer, porque ela já foi o quê? Repórter, ela já foi diretora de marketing. Sim. Ela já foi muitas coisas. Chegando com muita bagagem. Uma bagagem já muito diversa, muito diversa. E achei que a pedagogia, que é a minha formação, tinha, tipo, uma baita perda de tempo. Aí, 15 anos depois, eu fui descobrir que ainda bem que eu fiz. Porque senão eu teria que depender de muita gente para assinar tudo isso, né? Então, tu vê como as coisas... E uma coisa... As pessoas nos veem como recortes. Elas só veem a Cauane de agora, a Letícia de agora, a Lari de agora. Elas não olham daquela maneira completa que Deus vê e vê toda a nossa história. Então, assim, sei lá, até que, enfim, aqui estamos falando de pessoas que têm uma vida um pouco mais exposta e tal, mas você chega lá numa empresa nova, ninguém sabe tudo que tu já passou, tudo que tu já fez. E aí, tu tem que estar muito seguro mesmo da tua história, das tuas habilidades, da tua competência, da tua experiência, porque as pessoas vão te ver só como aquele recortezinho, elas não vão considerar tantas coisas que talvez tu já enfrentou e viveu. E o tempo vai mostrando, né? A gente tem que ter sabedoria também para não se impor nesse lugar. Porque vocês não sabem o que eu já fiz, né? Mas assim, deixar que o tempo vá provando as coisas. Provando e mostrando. Muito bem, que episódio mais bonito. Mais completo. Reflexivo. Só o cocô ficou faltando. Não, mas calma, é o momento certo. Nós vamos fazer semana que vem o cocô. Não, semana que vem é a Nathalie. Deus o livre. Semana que vem não tem cocô nenhum. Não. Coisa séria. Só de neném. Cocô só de neném. Inclusive, eu abri lá uma caixinha. Deixa eu falar o seguinte. Para o pessoal, pessoal, animando vocês aqui, que eu vou achar aqui, ó. Abri uma caixinha perguntando o que a gente poderia falar no pod. E uma pessoa deu a ideia de falar, ó. Meu Deus, várias coisas. Mães atípicas, como não se esquecer como mulher em meio ao caos e diagnósticos. A Pan Jesus, não sei quem é. Pan Jesus. Então, quero dizer para você que atendemos o seu pedido nesse próximo episódio, viu? E mandem aqui na caixinha, hoje mesmo vai ser esse episódio, manda aqui na caixinha pra gente poder gravar os outros. Já tenho várias ideias aqui, ó. Vai printando. Fechou! Muito obrigada, Cauane, por vir aqui, fazer teu papel, brilhar teu nome. Brilhar o teu nome. Um prazer, galera. Um prazer. Obrigada, equipe. Ó, a Soraya só me disse aqui, ó, que quando fecha e eu não consigo enxergar vocês, é porque fechou a câmera em mim. Então, ó, tá evoluindo. É corte de câmera, amigos. Não aqui é câmera, aqui corta. Tchá. Outro nível, outra coisa, né? Tá bom, muito obrigada, equipe, por todo o empenho, toda dificuldade vencida neste dia. Vocês são maravilhosos, deu tudo certo, como sempre. Anote isso para não dar errado na semana que vem. O que vocês fizeram hoje? Confia semana que vem. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, Cauane. Um beijo, Pod Lovers. Fica com Jesus e até o próximo Pod Nosso.